Neste vídeo, iremos ilustrar as diversas situações que podem ocorrer quando estudamos a existência de extremos de uma função diferenciável. Ora, se a função é diferenciável em todo o seu domínio, o seu gráfico não pode apresentar mudanças bruscas de direção. E, portanto, se estivermos no máximo ou no mínimo da função, o plano tangente ao gráfico nesse ponto será horizontal, o que matematicamente se traduz por dizer que o gradiente da função, no ponto, será igual ao vetor nulo. Ou seja, o anulamento do gradiente da função é uma condição necessária para se ter um ponto extremo. Aos pontos que anulam o gradiente da função damos o nome de pontos de estacionariedade. É, contudo, importante relembrar que um ponto de estacionariedade nem sempre corresponde a um extremo. Fica então a questão: como podemos diferenciar entre máximos, mínimos, pontos de inflexão ou até mesmo pontos de estacionariedade que não correspondem a extremos? É possível em muitas situações dar resposta a esta questão através do estudo dos diferenciais de ordem superior. Comecemos então por procurar respostas através do estudo do diferencial de ordem 2. A primeira situação que iremos estudar corresponde à situação em que o diferencial de segunda ordem ou é definido positivo ou é definido negativo. Comecemos só por relembrar que o diferencial de segunda ordem não é mais do que uma forma quadrática definida através da matriz hessiana. Assim, se o diferencial de segunda ordem no ponto de estacionariedade for negativo, qualquer que seja o U que se considere, então podemos classificar a matriz hessiana como sendo uma matriz definida negativa. E nesta situação podemos dizer que o f de x asterisco corresponde a um máximo local da função, pois a função na vizinhança deste ponto é estritamente côncava. De igual modo, se o diferencial de segunda ordem no ponto x asterisco for maior do que zero, para qualquer vetor u, então podemos concluir que se trata de um mínimo local, pois a matriz hessiana é definida positiva, o que nos permite concluir que a função f na vizinhança do ponto x asterisco é estritamente convexa. Vejamos um exemplo. Vamos estudar a existência de extremos locais da função definida por x² mais y². Podemos dizer que, como f é representada por uma função polinomial, é de classe C infinita em R2 e, consequentemente, diferenciável. O primeiro passo consiste em encontrar os pontos de estacionariedade, ou seja, encontrar os candidatos a extremantes. Tal consegue-se resolvendo o sistema seguinte, pois iremos à procura dos pontos que anulam o gradiente. Neste caso, a função só apresenta um candidato a extremante. É ele o ponto 00. O segundo passo consiste em analisar o sinal do diferencial de segunda ordem. Ora, estudar o sinal do diferencial de segunda ordem é o mesmo que estudar o sinal da matriz hessiana da função. A matriz hessiana desta função é a matriz 2002. Para estudar o sinal de uma matriz, como viram em álgebra, dispõe de vários processos. Um deles é o estudo do sinal da cadeia dos menores principais. Comecemos então por determinar os menores principais desta matriz. O primeiro menor é 2, o segundo menor é o determinante da matriz H, ou seja, é 4. São ambos maiores do que zero, o que permite concluir que a matriz H é definida positiva e, consequentemente, f é uma função estritamente convexa. Podemos assim concluir que f de 00 é um mínimo local. Na realidade, e uma vez que o sinal de H não depende do ponto que estamos a analisar, podemos até concluir que f de 00 trata-se de um mínimo global e não apenas de um mínimo local. A próxima situação é o caso em que o diferencial de segunda ordem é indefinido. Se a matriz hessiana for indefinida, isto é, se existirem direções para as quais o diferencial é maior do que zero e existirem outras para as quais o diferencial é menor do que zero, então o ponto de estacionariedade é um ponto de célula. E perguntam vocês, o que é um ponto de célula?
É um ponto em que a função tem um mínimo quando nos deslocamos ao longo de certas direções e um máximo se nos deslocarmos ao longo de outras, como por exemplo na sela de um cavalo. Vejamos o exemplo seguinte. Mais uma vez trata-se de uma função polinomial de classe sem infinito em R2, diferenciável também nesse conjunto. Assim, para encontrarmos os extremos desta função, temos que, em primeiro lugar, encontrar os candidatos a extremantes. São eles as soluções do seguinte sistema. Resolvendo o sistema, vamos encontrar como soluções os pontos 0, 0 e menos 1, 1. O segundo passo consiste então em estudarmos o sinal do diferencial de segunda ordem, o que é equivalente a estudarmos o sinal da matriz hessiana. Comecemos então por encontrar a matriz hessiana. Teremos que estudar o sinal desta matriz em cada um dos dois pontos candidatos a extremantes. No ponto menos 1, 1, a matriz fica a matriz 2 por 2 com os elementos menos 6, menos 3, menos 3, menos 6. Os menores principais desta matriz são, como o menor de ordem 1 é negativo e o menor de ordem 2 é positivo, podemos então dizer que a matriz hessiana é definida negativa, o que nos permite concluir que f de menos 1, 1 é um máximo local. No ponto 0, 0, a matriz hessiana fica, sendo o menor de ordem 1, 0 e o menor de ordem 2, menos 9. Com um menor de ordem par negativo, podemos de imediato concluir que a matriz hessiana é indefinida. Sendo indefinida, o ponto 0, 0 corresponde a um ponto de cela. No caso do diferencial de segunda ordem ser nulo, deveremos continuar a analisar os diferenciais de ordem superior a 2. Quando o diferencial de segunda ordem é semidefinido positivo ou semidefinido negativo, isto significa que existem direções que fazem com que o diferencial seja maior do que zero e outras onde ele é igual a zero. As direções em que o diferencial de segunda ordem se anula têm o nome de direções singulares. Um dos processos para determinar se o ponto de estacionariedade é extremante ou não passa pelo estudo da função na vizinhança do ponto de estacionariedade. O outro processo consiste na análise dos diferenciais de ordem superior, mas só ao longo das direções singulares. Contudo, neste caso só se consegue retirar alguma conclusão, e essa conclusão é que o ponto não é extremo, quando a primeira derivada dirigida a não se anular na direção singular for de ordem ímpar, ou sendo de ordem par, tem sinal contrário ao sinal das derivadas dirigidas fora das direções singulares. Vejamos alguns exemplos. Trata-se mais uma vez de uma função diferenciável, pois está representada por uma função polinomial em R2. Primeiro passo, encontrar os pontos de estacionariedade desta função. Para tal, teremos que resolver este sistema e, ao fazê-lo, iremos encontrar três pontos candidatos a extremantes. São eles o ponto 0, 0, menos 1, 1 e 1, menos 1. Segundo passo, o estudo do sinal do diferencial de segunda ordem. A matriz hessiana é dada pela matriz 2 menos 12x² menos 2 menos 2, 2 menos 12y ao quadrado, nos pontos menos 1, 1 e 1, menos 1, fica o primeiro menor desta matriz é menos 10, o segundo menor é 96, portanto o primeiro é negativo, o segundo é positivo, o que nos permite concluir que a matriz hessiana é definida negativa. Consequentemente, o f de menos 1, 1 e o f de 1, menos 1 são máximos locais.
Vejamos agora o que se passa no ponto 0, 0. No ponto 0, 0, a matriz hessiana é a cadeia dos menores principais vem 2, 0, ou seja, só poderemos concluir alguma coisa se analisarmos todos os menores. Então comecemos pelos menores de ordem 1, são eles 2, 2, e o menor de ordem 2, que neste caso corresponde ao determinante da matriz hessiana. Podemos então ver que são todos maiores ou iguais a 0, o que nos permite concluir que a matriz hessiana é semi-definida positiva. Vamos então recorrer ao processo do estudo dos diferenciais de ordem superior através das direções singulares. Comecemos então por encontrar as direções que anulam este diferencial. Encontramos a expressão do diferencial de segunda ordem recorrendo ao valor das derivadas de segunda ordem, como bem se recordam da forma de Taylor. Assim, podemos reescrever esta expressão da forma seguinte. Podemos então verificar agora que os vetores que anulam este diferencial são os vetores da forma u de 1 igual a u de 2. Por outro lado, estamos apenas interessados nas derivadas dirigidas, ou seja, em vetores com norma igual a 1. Resolvendo então o sistema com estas duas condições, obtemos os seguintes vetores como direções singulares. O próximo passo consiste em encontrar o primeiro diferencial que não se anula nestas direções. Comecemos por escrever o diferencial de terceira ordem. O diferencial de terceira ordem anula-se no ponto 0, 0. Continuemos para o diferencial de quarta ordem. Nas direções singulares, toma o valor menos 12. Como tem sinal diferente do apresentado pelo diferencial de segunda ordem fora das direções singulares, podemos concluir que 0, 0 não é extremante da função. Alternativamente, podíamos ter chegado a esta conclusão fazendo um estudo local. Podíamos observar que, se y for igual a x, a imagem do ponto é sempre menor do que 0, qualquer que seja o x diferente de 0. Ou seja, a imagem destes pontos é sempre menor do que a imagem do ponto 0, 0. Por outro lado, se y for igual a 0, a imagem do ponto que está nessa reta é igual a x² menos x², o que na vizinhança do ponto 0, 0 é maior do que 0. Ou seja, f de x0 é maior que o f de 0, 0. E, portanto, estas duas observações permitem-nos concluir que o f de 0, 0 não é extremo, pois na sua vizinhança há pontos com imagens superiores e com imagens inferiores à dele. Mais uma vez, trata-se de uma função polinomial e por isso de classe C infinita em R2, consequentemente diferenciável. Para podermos encontrar os extremos locais desta função, devemos em primeiro lugar encontrar os pontos de estacionariedade. Para isso, temos que resolver o sistema com as condições de primeira ordem. O segundo passo consiste no estudo do sinal do diferencial de segunda ordem. A matriz hessiana desta função é, e portanto no ponto 0, 0 vem a matriz 0, 0, 0, 2. A análise da cadeia dos menores principais permite-nos concluir que esta matriz é semi-definida positiva. Teremos então que analisar os diferenciais de ordem superior, mas apenas nas direções singulares. Comecemos então por encontrar as direções singulares. As direções singulares são os vetores de norma 1 que anulam o diferencial de segunda ordem, ou seja, são todos os vetores de norma 1 cuja segunda coordenada é 0. Desta forma, conseguimos concluir que as direções singulares desta função são o vetor 1, 0 e o vetor menos 1, 0. Vejamos o que se passa com o diferencial de ordem 3. O diferencial de terceira ordem vem então dado por... Ora, nas direções singulares, este diferencial anula-se. Teremos então que estudar o diferencial de ordem 4.
Avaliando o diferencial de ordem 4 nas direções singulares, chegamos à conclusão de que ele vale 72. Tem o mesmo sinal do diferencial de segunda ordem fora das direções singulares. Podíamos cair na tentação de dizer que f de 00 seria um mínimo. Contudo, vejamos o que conseguimos descobrir com um estudo local. Comecemos por observar que é possível reescrever a função da seguinte forma. E assim podemos observar que, se o y estiver entre a parábola x² e a parábola 3x², a imagem do ponto xy será menor do que 0, ou seja, menor do que a imagem do ponto 00. Por outro lado, se o y for inferior a x² ou superior a 3x², a sua imagem será positiva, que comparando com a imagem do ponto 00 podemos dizer que será maior do que a do ponto 00. Podemos então concluir que o ponto 00 não é extremo. Devemos então sublinhar que, na situação em que a primeira derivada dirigida que não se anula nas direções singulares é de ordem par, mas com sinal igual ao do diferencial de segunda ordem fora das direções singulares, nada podemos concluir. O teorema seguinte resume o que acabamos de discutir. Seja x' com ponto de estacionariedade da função e m maior do que 1 a mais baixa ordem das derivadas dirigidas de f que não se anulam em x'. Se m for par e o diferencial de ordem m da função nesse ponto for menor do que 0, então f de x' é um máximo local. Se pelo contrário for maior do que 0, então concluímos que se trata de um mínimo local. Se m for ímpar ou o diferencial de ordem m for indefinido, então o ponto não é um extremo. Se m for par e o diferencial de ordem m for semidefinido positivo ou semidefinido negativo, e ao analisarmos as direções singulares, houver alguma direção em que a primeira derivada dirigida que não se anula é de ordem ímpar, ou sendo de ordem par tem sinal contrário ao do diferencial de ordem m fora das direções singulares, podemos concluir que f de x' não é extremo. Contudo, se as derivadas dirigidas ou se continuam a anular, ou então a primeira que não se anula é de ordem par, mas tem o mesmo sinal do diferencial de ordem m fora das direções singulares, então nada se pode concluir. Deixo-vos os seguintes 2 exercícios como desafio. Now I've seen everything. Good, can we leave?